experiência em empresas de engenharia, passou por empresas como Andrade Gutierrez e tem uma expertise aí imensa e vai mostrar um pouquinho, vai compartilhar um pouquinho conosco hoje. Tá bom? Fica à vontade, Deisa. Seja bem-vinda aí. Tenhamos um ótimo evento aí com muitas perguntas, muitos questionamentos e muito aprendizado. Muito obrigada, Aparecido, muito obrigada. É um prazer estar aqui com uma instituição que já tem tanta tradição no mercado. Eu certamente vou aprender um bocado também com as trocas, né? Muito obrigada pelo convite, pela parceria. O Aparecido fez uma introdução maravilhosa. Hoje, qual que é a minha missão aqui de bater esse papo com vocês? Margem sob controle é um desafio para muitas empresas, especialmente aquelas que cresceram muito, então eu costumo dizer que é o problema bom, né? Cresceu, as coisas saíram um pouquinho ali do eixo, e eu vou falar sobre formas da gente voltar para um caminho de alta performance em ambientes que já têm margens super pressionadas. E isso acontece normalmente com gargalos que são super ocultos ou que a gente deixou de ver por algum motivo, parou de enxergá-las, e ajudar as operações a aumentarem essa rentabilidade. Aquela rentabilidade que funcionava muito bem quando tinha um, dois contratos, e como que ela vira a mesma ou aumenta. Felizmente é possível aumentar quando os contratos aumentaram. O Aparecido me apresentou, eu sou Deisa Cunegundes, estou no mercado aí há mais de 15 anos, pensando exclusivamente em performance de operações da engenharia. A minha missão, de forma mais transparente e direta possível, assim, minha missão é ajudar a descobrir onde esses líderes da engenharia estão perdendo dinheiro. Tem muita coisa que é tradicionalmente conhecida, que está aqui na superfície. O que eu tenho aprendido nos últimos anos é que tem camadas adicionais de desperdícios que a gente precisa eliminar. Entendendo bem desses desperdícios, o que a gente faz para parar de apagar os incêndios que os causam? Em geral, são incêndios que causam eles, e como que a gente retoma o controle dessa margem? Sou engenheira civil, administradora, MBA em gestão de negócios, já ajudei muita economia a acontecer. Nesse exemplo aqui, mais de 42 milhões de economias que eu contei os financeiros, sem contar as frentes que são mais qualitativas, aquele relacionamento com o cliente que fica melhor, com o contratante que fica melhor, o ambiente interno, as entregas de qualidade. E já tive a honra de liderar ou mentorar mais de 135 projetos nesse segmento. Muitos deles aí na Andrade, hoje apoiando empresas de médio porte e grande porte também. Então, performance é a minha área de força. É aquelas coisas assim que eu gosto de me envolver um bocado. Então, estou me sentindo super honrada de estar aqui com vocês e de saber que as pessoas continuam dedicando tempo, como vocês têm feito, para continuar evoluindo as competências dos negócios. O que vai acontecer aqui nesses próximos 45 minutos? Qual que é o nosso combinado? A gente vai bater um papo, eu vou contar um pouco aqui do que já aprendi nessa jornada, e a gente reserva ali os 15 minutos finais para tirar dúvida, trocar ideia. Se vocês quiserem colocar aqui no chat, depois a gente olha juntos no final, fiquem super à vontade. O que eu assumo aqui de compromisso? Eu vou falar de forma super prática das coisas que funcionaram nessa minha jornada. Não vou falar das mágicas, eu não as conheço, não conheço bala de prata que resolva o problema de performance de uma hora para outra. E eu costumo fazer perguntas que são cruciais e, por vezes, um tanto provocativas. Então, eu já adianto que elas podem acontecer, eu não preciso ouvir as respostas, mas eu já combino que é importante que vocês reflitam sobre elas, porque muitas, elas trazem esse fundamento de mudar a cabeça da gente como a gente pensava por muitas vezes nesses assuntos. Então, eu as trago sempre. Outro combinado. O que é a minha expectativa? E a gente alinha bem no começo para ninguém sair daqui frustrado. Ao final desse webinar, eu quero que a gente consiga responder essas três perguntas. O que está drenando minha margem hoje sem eu perceber? E eu já sei que muitas coisas vocês conhecem, que bom, senão vocês não estariam aqui com a gente discutindo sobre como retomar margem ou como evoluir nessas habilidades. Então, a minha missão é sair daqui com essa pergunta respondida. O que mais pode estar acontecendo? Por que meu faturamento cresce, mas o lucro não necessariamente acompanha? E por onde eu começo a recuperar o controle da operação? Né? Porque se eu ficar aqui falando, vocês não saírem daqui com soluções práticas que já podem aplicar, terminando daqui, eu também não vou ficar satisfeita. Dito isso, pode anotar, vez ou outra eu vou avisar, ó, vamos deixar essa tarefa de casa. Qual que é o ambiente que a gente vive hoje, gente? Muitas das empresas com quem eu relaciono
elas cresceram por um motivo ótimo. Elas entregaram muita qualidade para os seus clientes, para os seus contratantes. Então, nesse nosso ambiente de engenharia, de montagem, de projeto, de construção, de logística super desafiadoras, as empresas que cresceram foram aquelas que conseguiram entregar muita qualidade. E elas são percebidas muito bem por isso. Tem clientes aqui que eu relaciono que eles cresceram com os contratantes divulgando o trabalho para os seus concorrentes, para os concorrentes dos contratantes, porque perceberam naquela empresa um alto nível de qualidade. Então, esse é um cenário maravilhoso. A gente cresce porque tem um serviço muito bom, um produto muito bom. Esse crescimento, por vezes, é acelerado, e a estrutura que acompanha, os processos que acompanham esse crescimento não vêm na mesma velocidade. Ainda há aquela crença de que, mas funcionava desse jeito. E não necessariamente vai continuar funcionando quando a gente leva uma operação para outro patamar. Então, esse aqui é o dilema do crescimento. Eu cresci muito e a minha infraestrutura que suporta esse crescimento não andou de acordo. E aqui eu não estou falando de crescer igual cresceu o faturamento. A gente não precisa disso. Muito da nossa infraestrutura de suporte, ela é subsidiada pela escala. Então, tem coisa que ela anda um pouquinho menor, mas eu preciso adaptar a minha infraestrutura, seja de processo, seja de tecnologia, seja de pessoas, para acompanhar esse crescimento. E aí, se isso não acompanha, essa margem começa a ser penalizada. Aquele dinheiro no final do mês, que é fruto dos resultados do seu negócio, não acompanham. E eu trago um exemplo aqui com um efeito didático e que abrange todos os tipos de indústria que são impactadas pela engenharia. Vamos supor um contrato que você tem um projeto, 10 milhões de reais de 10 meses. Esse é o valor que você está oferecendo para esse contrato. Você vendeu esse contrato, você está estimando uma margem de 10%, 1 milhão de reais aqui sobre a receita, é a margem que você está prevendo deixar ali no final do contrato. A gente sabe que tem contratos que são até menos que 10%. Felizes os negócios que alcançam resultados maiores do que esses, mas vamos olhar o extrato real, que acontece, eu digo assim, é raro, mas acontece com alguma frequência. Você tem 1 milhão esperado de resultado para aquele negócio. 30% desse negócio é investimento em mão de obra direta, esse MOD. 30% é um número que costuma funcionar, ser bem realista. 30%, 35%, dependendo do negócio, capital de mão de obra intensivo. 30% nesse cenário aqui. Se a gente perder 10%, apenas 10%, se esse time for 10% improdutivo, a gente perdeu 300 mil reais. 10% é absurdo, 10% é um turno da semana. E não é necessariamente o seu time inteiro de mão de obra direta parou um turno na semana inteira. Não acontece assim. As paradas, elas são pequenas e cumulativas. Parou 20, 30 minutos num dia porque a ferramenta que ele precisava não chegou a tempo. No outro dia, parou 30, 40 minutos por conta de uma indefinição de projeto, que o projeto não estava tão bem compatibilizado. No outro dia, parou porque um colaborador que era essencial na equipe não chegou a tempo. Então, aquela infra de funcionamento não funcionou. Quando a gente vai acumulando essas perdas, 10% eu asseguro que é até conservador de perda de mão de obra, de eficiência em mão de obra direta. Eu já monitorei processos que perdem 40%. Né? O que é esse 40%? É aquele tempo que o operador, a pessoa que está ali à frente do serviço, seja ele um montador industrial, seja ele um pedreiro, seja ele um eletricista, seja ele um técnico de segurança que é responsável por aquela atividade, aquele operador, ele não teve fluxo contínuo para seguir o trabalho dele. Não raro, isso acontece. Eu espero que não aconteça com vocês, mas acontecendo, toda vez que essa parada acontece, a gente está perdendo um dinheiro que não foi orçado. E aí eu costumo ouvir coisas assim, Dê, mas eu orcei essa perda. Então tá tudo bem. Não está tudo bem em dois sentidos. Um deles é que a gente perde competitividade com os nossos concorrentes quando eu passo a orçar ineficiência, a gente não quer orçar ineficiência, e eu sei que a maioria de vocês não orça ineficiência porque a gente tem a crença de que a gente vai entregar alta eficiência, por isso que eu preciso controlar esses instrumentos. E o outro fator é, se eu não estou perdendo competitividade, sou aqui exclusivo no mercado, só eu faço esse tipo de atendimento, eu estou perdendo rentabilidade. Eu também não quero isso. Então, ter precisão de uso de recurso, um controle eficiente que faz a gente
controlar esses dinheiros aqui que vão se perdendo é essencial. Vou dar outro exemplo aqui em materiais. Ó. Materiais, nesse contrato de 10 milhões, 25% é investido em material. Se perdermos 5%, eu estou perdendo 125 mil reais dessa margem que foi prevista. 5% não é absurdo. Refúgio de material, compra errada, porque o responsável por pedir o material estava naquela correria do dia a dia e aí não foi tão preciso na especificação, o comprador não entendeu tão bem, comprou um material semelhante quando você viu e comprou o negócio errado. Ou comprou antes do tempo previsto, ficou estocado, o estoque deteriorou aquele material porque eu precisei movimentar, quebrou, perdeu. Não é absurdo perdermos 5% de investimento em material. Aqui já foi 125 mil reais. Em exemplos que eu vejo acontecer todo dia. Equipamentos. Nessa obra aqui de 10 milhões, 8% equipamentos. Equipamentos, materiais, ferramentas, abrangidos aqui pelo nome equipamentos. Perdi 10%. Eu já vi perda de performance e disponibilidade técnica de equipamentos de mais de 15%. Aquele equipamento não estar disponível para uso quanto deveria, não ter um backup a tempo, e aí isso gera sobrecusto de equipamento, gera sobrecusto de parada de equipe, e é mais um lugar onde eu estou perdendo dinheiro. Outro exemplo, que acontece com alguma frequência, a obra estendeu de prazo. Era para ser 10 meses, estendeu ali 15 dias. Né? Não conseguiu, deu um problema no planejamento, alguma interface que não funcionou bem, alguma frente que não foi liberada, interface com outros empreiteiros, com outras equipes naquele mesmo site. Atrasei 15 dias. Você mantém uma equipe indireta mobilizada, e ali 5% é mão de obra indireta, perdeu 5% do prazo investido naquela equipe por mais um tempo, lá foi mais 25 mil reais. Somei tudo isso, 530 mil de perda por coisas que são simples, pequenas, que nem sempre a gente dá a importância devida, porque isoladas elas parecem pequenas. Ah, o meu colaborador parou 20 minutos hoje, porque faltou um detalhe técnico de projeto. Mas quando eu somo tudo isso, é nesses lugares que a margem vai embora. É quando a gente junta essas coisas que a gente percebe a beneficência operacional. E aí eu estou falando da operação de campo. Eu nem estou entrando em todos os nossos processos de back-office, de suporte, que também trazem ineficiências e que são acumuladas no processo operacional. Quando eu somo tudo isso, eu preciso muito ter um controle rigoroso e ação de contenção e reação. Vejam comigo, eu não tenho a expectativa de que obras serão perfeitas, de que projetos serão perfeitos, de que as melhores soluções vão nascer 100%, mas eu preciso perceber rápido quando elas desviam da minha realidade, para que a gente possa corrigir. Com todos esses exemplos aqui, a gente precisa entender quais que são esses limites operacionais que a gente tem para propor um desenho e uma correção adequada. Esse quadro aqui, ele tem 16 coisas de 80 que eu mapeei, que eu já vi acontecer em operações de diversos segmentos e que são fontes dessa corrosão de margem. Exemplos aqui. Eu vou, no final, compartilhar esse checklist inteiro, né, esse autodiagnóstico inteiro, para que vocês apliquem nos próprios negócios e consigam entender se está acontecendo por aí também. Vou dar um exemplo aqui, ó, suprimentos, frente suprimentos. Suprimentos desconectados do cronograma, o material chega antes ou depois da hora certa, gerando excesso de movimentação. Movimentação excessiva é custo. Eu já ouvi, mas é melhor estar aqui do que não estar e parar meu operador. Mas eu não quero uma coisa ou outra. Eu quero as duas coisas. Eu quero um operador que não para e um material que não é super movimentado. Porque a movimentação excessiva de material gera sobrecusto de logística, de equipamento, risco de segurança, risco de quebrar material. Todas as coisas que vêm com esse excesso de movimentação. Então, se os suprimentos não está conectado num centavinho com essa operação, a gente está tendo risco de perder dinheiro nesse lugar. Essa é uma das frentes de perda de margem em suprimentos. O material que eu vou mandar para vocês tem outros 4, 5 exemplos desse tipo, que a gente precisa estar atento para não deixar o dinheiro que é tão importante para a gente nesses negócios que são tão difíceis ir embora. Outro exemplo aqui, ó, de serviços compartilhados, serviços de back-office que suportam essas operações. TI, RH administrativo sem SLA definida.
E aí tem processos, projetos, soluções técnicas que precisam ser entregues e que a operação não sabe se vai acontecer em 5 dias, em 10, em um mês. E a desconexão de fornecimento desses processos que são compartilhados, que deveriam estar a todo tempo servindo, se essa liga não tiver extremamente colada, a operação vai ser impactada, porque ela tem expectativas de atendimento que não necessariamente são. Ainda mais hoje no tema de RH, que a gente está com dificuldade de recrutar mão de obra, seja mão de obra direta ou indireta. Se eu tenho um recrutamento que leva 45 dias e eu não estou com a antecedência devida para pedir com 45 dias, eu vou ter uma quebra na minha operação por não chegada desse time a tempo. Outro exemplo, ó, engenharia, método construtivos, engenharia que eu estou falando de engenharia de processo, engenharia executiva. Método construtivo definido sem análise de custo e produtividade. E quando você pega aquele processo que já aconteceu em outro lugar, replica ele numa outra proposta, sem entender os limites naquele lugar. É comum não se repetir, a configuração não é a mesma. Então, eu orço uma equipe que tem um montador industrial, 2 ajudantes, esse trio gera tanto de produtividade na montagem, naquele lugar onde ele vai operar, naquele novo projeto, não necessariamente essa matemática vai funcionar bem. Dependendo do funcionamento, do espaço, do site, do canteiro, de como as coisas estão dispostas, talvez esse montador precise de um suporte maior para ele operar na máxima eficiência dele, funcionar bem ali como um cirurgião. Então, toda vez que eu replico, né, adoto como padrão uma solução técnica operacional que não necessariamente vai emplacar bem em outro lugar, eu corro o risco de estar perdendo performance naquela equipe. Mas é muito complexo eu fazer esse detalhe para todos os meus negócios, todas as minhas operações. Eu estou com vocês, assim, a gente não vai conseguir ter esse nível de precisão que eu estou provocando que tenhamos para tudo. Mas a gente está tendo para as coisas que precisam ter, a gente está tendo esse nível de previsibilidade, de entendimento, de domínio das operações que a gente cuida, que a gente deveria ter, para não deixar que essas coisas se percam no caminho. Esses são exemplos cotidianos. Imagina 80 desses exemplos acontecendo full nas operações nossas de engenharia. E aí a gente começa a usar um recurso que é super difícil de encontrar, super difícil de reter, super caro, né? Recursos que a gente usa nas nossas operações são recursos de alto investimento, muitas vezes. Se eu não extraio a melhor performance desse conjunto de recursos, certamente eu estou entregando uma operação menos eficiente. Eu vou disponibilizar esse material inteiro para vocês, eu acho que vai ajudar um bocado a essa autoleitura, né? De enxergar coisas que a gente já, em algum momento, passou a enxergar como naturais. O que eu costumo falar aqui, quando a gente está falando de excelência operacional? Porque excelência operacional é uma jornada. Eu não falei que não tem mágica, não tem bala de prata. Eu não tenho a expectativa de que em 3 meses todas as pontas soltas ali das 80 coisas que eu vi em algum momento sejam resolvidas. Mas é preciso que a gente tenha método. A gente tenha uma sequência para fazer isso de forma estruturada e consistente. O método que eu aplico, que eu desenvolvi ao longo desses anos, é esse que chama Lean, né? O acrônimo aqui de Lean, que é uma metodologia que eu tenho muito interesse aqui. Liderar, entender, aplicar e nutrir. Se passarmos por essas 4 fases, rotineiramente, consistentemente, a chance da gente reduzir a perda é menor. De forma simplificada, quais são esses 4 eixos? No liderar, o que eu quero? O que eu proponho, né? Que a gente passe a tomar decisões sempre baseadas em dados, não em feeling. E eu não sou contra o feeling, tá? Eu adoro o feeling. Muitos deles são excelentes, ajudam o negócio a acontecer mais rápido. Muitas empresas cresceram pelo feeling dos proprietários, pelo feeling de negócio. Não estou descartando isso. Mas eu tenho uma série de decisões que precisam ser tomadas com base em dados. E dados que vão para além de dados financeiros. E fazer isso de forma consistente. Liderar, esse eixo de liderar é isso. É quando eu uso informação de qualidade para tomar decisões excelentes, as melhores possíveis com as informações que eu tenho, e faço isso de forma consistente. Não um dia eu tomo com base nesse dado, daqui a uma semana faço diferente. O E de entender é essencial, né? Se eu não entendo os números das minhas operações,
eu tenho um desafio de resolver as coisas que eu preciso resolver. O que que eu costumo ver, né? O E, ele é baseado num eixo muito financeiro. Não é suficiente para a gente tratar a performance em outro patamar. A gente precisa entender os nossos insights operacionais. Então, o entender é aqui. Eu entendo os números para que eles não me assustem. E eu consiga conhecê-los o mais cedo possível. Aplicar. Diagnóstico sem ação não muda nada, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Mas eu preciso ajustar as minhas ações para que elas tenham foco na margem, não nos volumes financeiros. Então, eu proponho sempre uma análise que é invertida, né? O que, que está ofendendo a minha margem? E não necessariamente é o meu pacote maior financeiro, mas o que está gerando essa ofensa? Para que eu aplique primeiro nas coisas primeiras, primeiro nas coisas que vão gerar mais impacto. E o eixo de nutrição é o que mantém essa máquina viva. Eu quero nutrir porque eu não quero que os resultados de um processo melhor dependa de únicas pessoas, de heróis que, por um acaso do destino, se familiarizam com as técnicas de cuidado com performance. Não pode, né? A empresa inteira tem que estar preocupada em entregar um resultado em outro patamar. E para fazer isso, eu preciso que essa palavra que caiu em descrédito tantas vezes, ela funcione bem, que é a cultura. O comportamento, a mudança do comportamento das pessoas tem que suportar um processo novo, um processo que procura uma performance melhor. Para o eixo de liderar, vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, ó. Toda vez que eu falo de liderança, e eu falo dessa tomada de decisão com base em dados, em fatos, não necessariamente só no feeling, eu estou falando de decisões que saem do operacional, né, dessa carga operacional que os líderes das operações e dos negócios costumam ter, que estão ali no calor da panela, sabe? Tentando apagar um incêndio, um leão todo dia, e tudo muda. E que eles recuem um pouquinho para conseguir olhar os negócios com um olhar mais profundo, com informação qualificada, porque isso aumenta a eficiência. Se eu uso um recurso tão importante, tão tecnicamente preparado, para ficar nos incêndios do dia a dia apenas, eu perco essa capacidade intelectual, essa capacidade de aumentar os resultados do negócio, porque eu estou segurando essa liderança para fazer coisas que ela não deveria estar fazendo. E aí eu vejo dois extremos, que é aqui o que erram, ó. O que que erram nesse eixo de liderança, né? O líder ele vai para dois lugares. Ou ele fica em cima o tempo inteiro com controle acirrado, com medo de delegar responsabilidade, né? Não está confiando, não acredita que o time vai dar conta e não consegue se liberar para fazer isso de forma recuada. Ou ele confia super, larga e diz assim, não, eu confio fulano que vai vencer, vai dar tudo certo. E as coisas se perdem nos dois eixos. Eu não quero os dois eixos. Eu quero o meio do caminho. O que que funciona para um eixo de liderança que está super certo? Uma estrutura de reporte bem definida, que ofereça visibilidade e ajude a gerenciar a necessidade de presença constante. Eu tenho um exemplo aqui, ó, essa imagem aqui da esquerda, eu sempre anonimizo os dados aqui dos clientes, mas me pareceu um exemplo super emblemático do desafio que é você liderar uma operação de grande porte. Não precisa nem ser de grande porte, mas uma operação que precisa rodar bem e que não depende exclusivamente do líder supremo dessa operação para rodar bem. Essas aqui são todas as ações que foram mapeadas ao longo de 2 meses de reuniões consistentes, de ritos consistentes de gestão, pelo dono, né, pelo dono dessa operação. E ele sentiu uma sobrecarga absurda, assim, para ele estava, o exemplo que ele me deu um dia foi super, super emblemático. Ele disse assim: eu termino o dia com 20 ligações que eu não consigo atender e que são pessoas que estão dependendo de mim para alguma resposta, fora as 40 que atendi durante o dia. Esse ciclo, ele é vicioso, ele é doloroso, né? Eu não consigo pensar com profundidade nesse ambiente. Então, se eu não invisto tempo em planejar, em antecipar, em programar as minhas decisões, eu estou correndo o risco de tomar decisões que não são tão boas. E o pior é não desenvolver a liderança, as lideranças do time para que elas estejam aptas para fazer isso. Então, essa primeira coluna aqui era dele, as ações que estavam com ele.
Mas até a gente instalar esse rito de acompanhamento, de nomear, é fulano que é dono dessa ação, não é você, de separar uma coisa da outra. Se isso não é tão explícito, né? Se a gente não comunica bem sobre isso, peraí, esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é seu até tal data. Se isso é dito nas entrelinhas, se há um entendimento, a pessoa devia saber. A verdade é que não sabe. Né? Então, o rito de gestão que suporta lideranças para que elas tenham espaço para oficializar esse comunicado, muda o jogo. Então, eu falava para ele assim, antes, todas essas ações aqui que são das outras lideranças da sua empresa, passavam por você. Porque esse momento de dizer assim, cara, essas daqui não são minhas, essa aqui é sua, fulano, eu vou te ajudar se você tiver dificuldade. Vou te ajudar. Mas ele tem espaço para fazer isso, tem tempo para fazer isso, tem um lugar onde essas ações vão ser acumuladas e, para surpresa de todas, não são coisas urgentes. Das 60 ligações que ele recebia no dia, 3 eram urgentes. Outras, elas poderiam ser pensadas, organizadas, estruturadas para irem para um rito organizado de gestão. Isso facilita a rotina desses projetos. Aqui era um outro exemplo, ó, de uma liderança que está engargalada. Ela está com N projetos, aqui nesse eixo são projetos diferentes dentro de uma mesma empresa. Projetos diferentes, recursos nesses projetos. Aqui no ponto de encontro são as quantidades de recursos nesses projetos. O que essa análise mostrou? Que ele tinha uma série de projetos com pouquinha gente alocada lá, pessoas ativas que estavam fazendo alguma coisa nesse contrato, mas que eles não conseguiam dizer o que era. Então, daqui para cá, somava por volta de 20 recursos diferentes. Ajudantes, montadores, operadores, que por algum motivo estavam voando nessas operações em outros lugares. Quando a gente mostrou essa relação, o susto, meu Deus, o que está acontecendo? O que essas pessoas estão fazendo aí? Aí a primeira pergunta foi, não, deve estar INSS afastado. Eu falei, não está afastado, está ativo. As pessoas não sabiam onde esses recursos estavam. E isso não é incomum. A gente tem uma folha de 300 pessoas, 400 pessoas. Quando você liga pessoas nas lideranças, tem umas 5, 10, 15 que sobram ali e as pessoas não sabem o que fazem. Ah, é aquele ajudante que apoia o encarregado. Então, se as pessoas não têm essa relação com as suas lideranças, esse papel bem definido, a gente corre risco de perder performance aqui também. Minha recomendação é sempre, na dúvida, vá ver. Isso aqui é Lean raiz, né? Liderança Lean. Vá ver. Aproxime-se das suas operações. Entenda por que aquelas coisas estão acontecendo. E mostre respeito por essas pessoas que estão lá, que elas sabem o que estão fazendo. Então, na liderança, nosso papel é conduzir esse movimento de forma positiva. Para o eixo de entender, o que é esse eixo? Eu percebo que a gente nem sempre tem uma visão real da margem, a partir de processos. A gente tem uma visão da margem estritamente financeira. E é difícil enxergar performance operacional quando eu vejo lá um número que diz assim, ó, a minha margem de 10% era para ser 8, 1 milhão, não é 1 milhão, está 800 mil. E aí? Né? Beleza. Quando eu chego numa DRE que consolidou o resultado de uma operação, a operação já falhou para trás, nem já morreu, ficou ali. Então, eu preciso trazer entendimentos de processos, performance de processos, são processos operacionais, e eu não estou me referindo só a processos operacionais de frente, de linha, né? O processo lá do site, do campo, do canteiro. Eu estou falando de todos os processos operacionais. Se eu não conheço a performance desses processos, eu só vou descobrir que eles deram ruim quando fechar a DRE, quando elas fecham para o projeto. Então, o que eu preciso fazer nesse cenário? Entender. Esse aqui é um outro cenário, é um diagnóstico. A gente precisa diagnosticar os 16 eixos. Na minha metodologia aqui são 16 eixos. A gente precisa avaliar como é que está a minha frente de estratégia, como que está a minha frente de pessoas, como que está a minha engenharia, o meu desenvolvimento de negócios. A soma desses processos performando bem é que geram uma DRE com uma margem super positiva. E eu preciso monitorar o processo antes para que ele não me surpreenda no final. Nesse exemplo aqui, não é incomum eu diagnosticar e chegar nesses resultados, tá? Entre 1 e 2 de nota.
Aqui, o 1 é o nível básico, o nível improvisado de operação. Então, eu faço, por exemplo, desenvolvimento de negócios, replicando uma proposta de um outro cliente para esse projeto e sem muita estrutura. Isso é o nível de improviso. Eu tenho um nível básico, eu tenho um nível estruturado, eu tenho um nível que está amadurecendo e tenho uma melhor prática. Eu quero que as operações de hoje cheguem na melhor prática. Eu quero que as operações de vocês, as empresas de vocês, atuem na melhor prática. Porque eu sei que a melhor prática é aquela que vai gerar o melhor resultado de performance operacional. Se isso não acontece, eu tenho todo esse espaço aqui para desenvolver processos que vão gerar resultados melhores. Então, o eixo de entendimento é quando a gente observa, com essa visão recuada, esses elementos. Quais são essas coisas que a gente precisa identificar? O que a gente costuma errar aqui? Olhar resultados consolidados e só financeiros. Então, tem 15 projetos diferentes, uma carteira de 15 projetos diferentes. Aí, juntou financeiramente só um. Vê esse um, você não sabe onde que está o desafio de performance. Em qual projeto que é, dentro desse projeto, qual que é o serviço que está performando pior, dentro desse serviço que está performando pior, qual que é a classe de custo que mais ofende. Então, isso é um erro comum. Se eu não conseguir entender bem o que compõe os meus números, eu vou ter dificuldade de passar para o próximo eixo. E aí eu vou tomar decisões equivocadas que não refletem a realidade operacional atual. Já vi acontecer algumas vezes. E quando eu tomo decisão com base em um resultado financeiro, que ele não é ajustável operacionalmente, não para de pé. Então, eu preciso entender bem essa operação. O que funciona aqui? Atualizar mensalmente resultado por contrato com custo real. Se ainda não faz por contrato, ou se já faz por contrato, excelente, é uma ótima boa prática para que a gente consiga ver financeiro. Mas o financeiro é tardio, né? Ele entrega um efeito que eu quero perceber antes. Então, eu sempre recomendo monitorar processo semanal. Alguns processos são monitoráveis até diariamente, mas semanal já dá um trabalho grandinho. Então, monitorar processo semanal, todos os eixos de negócio que suportam a tua operação, seja ela uma operação de suprimentos, que vai suportar aquela operação final, seja ela os temas jurídicos, os temas de segurança, monitoramento semanal, para a gente não ser surpreendido lá na frente com uma DRE negativa. Minha mensagem agora é que é difícil demais a gente melhorar aquilo que a gente não está vendo. Né? Então, não estou vendo hoje, vamos estruturar e colocar energia em ver, em monitorar, né? Em entender esses números numa camada adicional a que a gente vê hoje. Indo para o eixo de aplicar, ó, eu só aplico naquelas coisas que são as prioritárias para serem aplicadas naquele momento. Não adianta eu falar, por exemplo, de produtividade de uma equipe, sabe? Homem-hora por atividade, por serviço, se eu estou com um problema crítico de caixa. Eu não vou conseguir ser ouvida, né? Quem está pensando em excelência operacional e eficiência não vai conseguir ser ouvido se não resolver primeiro o problema de caixa. Então, o entendimento, ele serve também para isso, para ajudar a gente a entender, peraí, o que vem primeiro? Até para a gente não fazer aqueles cortes super traumáticos, sem conseguir explicar por quê, sem entender a relação dele com o resto do negócio. O que é essa fase? Eu quero implementar melhorias que priorizem margem. Mas eu nem consigo priorizar margem no meu exemplo se eu não tenho faturamento para gerar caixa e poder ter uma margem que funcione. Eu já fiz mudanças de processo, de adaptação, para tratar primeiro as coisas primeiras e não correr o risco de colocar a energia do negócio num funcionamento que não está rodando. O que eu quero? Eu quero que as ações elas sejam realizadas para gerar um impacto financeiro o mais cedo possível. Se eu entro com uma teoria, ou se qualquer um de nós entra com uma teoria que, teoricamente, é muito legal, no papel funciona super bem, mas no dia a dia não vai gerar esse impacto financeiro que faz o negócio sobreviver para depois falarmos de performance em outro patamar, nem vai ter depois. Então, essa coerência de aplicação, ela precisa ser entendida o mais cedo possível. O que a gente costuma errar aqui? Tentar resolver tudo ao mesmo tempo. A gente conhece os nossos problemas, talvez não
tão diagnosticado, tão estruturado como eu estou propondo aqui neste anterior, mas eu não tenho dúvida que vocês conhecem o dia a dia de vocês, a rotina, o que está pegando. Mas é preocupante quando a gente tenta resolver tudo junto. Tem uma hora que dá aquela urgência, assim, que parece que está tudo tão difícil, tão errado. E aí eu quero resolver tudo ao mesmo tempo. A chance de dar ruim é altíssima. A gente aplica coisas que a gente tem capacidade de sustentar no longo prazo, para não ser aquela ação linda, projeto, 2 meses, full time dedicado, todo mundo junto, parou de fazer e fez, e aquilo não sustentou. Eu preciso emplacar coisas e propor melhorias que sejam sustentáveis no longo prazo. E senão elas vão resultar em desperdício de recurso. Então, eu sou consultora, mas tenho uma série de provocações para consultorias, né? Eu estive dos 2 lados. Eu atendo consultoria, mas eu sei como é ser atendido por consultoria. E o que eu sempre recomendo para os meus clientes é: você tem que receber e contratar uma consultoria que vai te gerar conhecimento interno para você manter isso no longo prazo. Senão você vai desperdiçar um recurso, ter uma solução de curto prazo que funcionou, mas saiu a consultoria, você não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. Então, a aplicação ela tem que levar em consideração essas nuances. Dentro aqui da minha empresa, eu consigo sustentar isso no longo prazo? Essa mudança que eu estou propondo? Como que eu faço para implantar? Eu vou ter que trazer mais gente? Não tem dinheiro para mais gente. Então, se você precisa fazer uma mudança que precisa de mais gente, mas você não consegue ter mais gente, talvez essa mudança não é agora. Ela não vai sustentar. O que funciona? Eu falo da dificuldade, mas falo da parte que funciona. Aqui eu preciso identificar quais são as perdas de maior impacto financeiro e, e não olhando ali no fim da linha do dinheiro. É olhando qual que é o processo que está me gerando a maior perda financeira e que eu consigo gerar impacto no mais curto prazo. A teoria é super simples. Qual que é o desafio? Designar meta, responsabilidades específicas para cada tomada de ação e diligenciar esse negócio com sangue no olho. Eu estou propondo a melhoria de um processo e quero que ela sustente. Vai ser de fulano, fulano vai ser dono disso, vai dedicar tempo para fazer isso, a responsabilidade dele. Eu quero que melhore a performance desse processo de X para Y. Teoria tá boa. Ó que legal. Onde falha esse negócio? Quando eu vejo isso de 45 a 45 dias, a gente tem que dar uma monitorada para ver se está acontecendo, se está acompanhando. E a diligência dos processos de melhoria que vocês propõem, que a gente propõe, elas têm que ser diligenciadas com cuidado, assim, com o olho mesmo de engordar o gado. Senão, a gente vai aplicar coisas que elas vão voar. Teoria linda, mas me falaram que funciona, muita solução, e que depois é insustentável. Deixa eu dar um exemplo, ó. Esse gráfico aqui da esquerda é o gráfico de faturamentos de um projeto de um cliente. Eu já achei estranho, né, quando a gente diagnosticou, porque normalmente essa curva não é assim. Eles tinham os motivos para essa curva diferente aqui, né, que um dia faturou um mês mais, outro mês menos. Mas o que me chamou a atenção adicional a essa diferença é esse descolamento da meta. Aqui eles tinham uma meta objetiva, deveria estar faturando nesse patamar e estava faturando nesse. E eles estavam com problema de caixa. Fiz algumas perguntas simples. Você tem frente neste projeto para faturar mais? O cliente liberou, o contratante liberou frente? Tem algum problema de avanço? Não, tem frente. Beleza. Você tem recurso para mobilizar para lá, para aumentar o nível de produção nesse negócio? Tem recurso. Por que você não está mobilizando recurso para lá para executar em maior velocidade? Porque está com problema de caixa. Esse é um dos exemplos que não adiantava dizer para ele assim, ó, vamos tornar mais produtiva a atividade X. Precisa de velocidade, volume, gerar caixa, então eu tenho que faturar mais nesse começo. Ajusta a estratégia e faz a estratégia de aplicação se adaptar à realidade daquela dor. Nesse exemplo, a alavanca que a gente usou foi uma alavanca de planejamento, que, pela experiência, eu sei que ela gera impacto em produtividade por efeito. E eu não queria fazer uma grande mudança do quadro dele. Nesse exemplo específico, teve um aumento de produção sem aumento de recurso. Daí a mágica? Não, é o olho do dono, é planejar. Só a gente parar para planejar aquela operação, os recursos vão se alinhando
né? A gente vai conseguindo botar estrutura, liberar restrição, liberar a frente, conversar melhor com essas equipes para que a produção aumente. Eles ficaram super surpresos, né? Saiu da sessão das equipes. Como assim aumentou tudo isso de produção? Não tem mágica aqui, não. Parou, planejou, organizou, eliminou restrições do caminho, o operador vai operar mais. Eu arrisco dizer que a maioria das melhorias que eu toquei de produtividade, elas não são melhorias focadas em fazer o operador ser mais rápido. É apenas permitir que ele não pare de trabalhar. Dar frente de trabalho, dar recurso para que ele siga. Esse foi o exemplo aqui. Eles passaram de 267 para 432 metros quadrados por dia útil trabalhado naquele período. Ainda tinham um antes aqui, ó, que não tinham todos os dias produtivos. Então, aqui é dar exatamente o remédio. A aplicação precisa ser isso. A gente dá o remédio daquilo que faz mais sentido naquele negócio. Nutrição é a parte que eu assumo que é mais chata, mais difícil, que é manter as coisas que a gente mudou. Esse ambiente onde as pessoas querem melhorar todos os dias. Ó, o que que é? A equipe deve seguir padrões estabelecidos, garantindo continuidade e eficiência nas operações, mesmo na ausência da liderança. Olha que difícil. O que que a gente costuma errar aqui? A gente achar que cultura organizacional é aquela motivação superficial, sabe? Vamos fazer, e fez treinamento legal, juntou todo mundo, e agora já sabe, foi treinado, já sabe como é. Não é assim, né? Não é assim. A cultura ela é construída com mudança de comportamento concreta e consistente, guiada por liderança. Então, mudou o processo, guia, acompanha, treina, reconhece, desafia quando é necessário, apoia quando é necessário, reconhece mudança de comportamento. Quem não se adaptar não faz parte desse sistema. O que que funciona aqui? Ritual de acompanhamento, sucessão de responsabilidades, né? É essencial para garantir que o problema seja tratado bem pelos devidos responsáveis e não sejam ignorados. Comportamento cultural tolerado é aquele que vai replicar para muitos lugares. Então, semana eu estava conversando com um dono de empresa aqui, ele me falando assim, cara, eu estou percebendo que meu time não está pensando no plano B, no plano C, no plano D, né? O plano A deu errado, parou. A gente não quer isso. A gente quer um time que autonomamente busque outras alternativas, porque a gente sabe que o plano A não vai dar certo tantas vezes. Como que muda esse comportamento, né? Eu participei de uma reunião dele, um rito dele de gestão, e ele estava tolerando aquele comportamento, né? Que é a primeira resposta. Isso não deu certo por causa disso. Tá, beleza. Seguiu para o próximo problema. Chamei ele e falei assim, cara, o primeiro não podemos tolerar. Se você tolera a primeira resposta, se você entende que é ok não explorar por que isso aconteceu, o que que você teria feito de diferente, o que que eu posso te ajudar para fazer diferente. Se esse comportamento ele não é moldado, a equipe toda de liderança vai achar que é ok ter parado na primeira etapa. Vê como é difícil. Eu entendo que é difícil, eu reconheço, mas é essa mudança de comportamento, é essa provocação, é essa ação diferente que ajuda a manter isso no longo prazo. Senão vai continuar sendo ele, dono, querendo que as pessoas mudem e ajam de formas que elas nunca viram antes. Esse exemplo que eu trago aqui foi maneiríssimo, né? Num outro cliente, o que que aconteceu? Ele percebeu, um colaborador percebeu que tinha um desafio interno de comunicação entre duas áreas e ele propôs um app interno para responder uma dor de negócio. Descobriu como fazia, falou com o fulano, aprendeu a mexer na solução, detectou uma competência num time lá que ele não sabia que tinha e entregou uma solução sem ninguém pedir. Isso que a gente quer. Eu estou mudando comportamento, pensando em coisas que melhorem meu negócio, sem precisar ficar cobrando o tempo inteiro. Então, quando eu falo de nutrição, estou falando de construir esses comportamentos repetidos. De forma geral, a gente falou aqui ó, desses 4 eixos: liderar, entender, aplicar e nutrir. Eu quero fazer isso o tempo inteiro. Eu quero que esses 4 eixos funcionem muito bem. Se eles funcionam muito bem para a realidade do meu negócio, eu sei que eu vou performar melhor. Não tem outro caminho. Não, nunca vi dar errado. Mas eu também reconheço que cada negócio precisa da sua dose de cada um desses pilares. Alguns negócios eu preciso investir igualmente
nos meus 4 pilares. Alguns negócios têm um desafio grande de liderança. A liderança ela não está preparada para falar de mudança e de eficiência operacional ainda. Então, a gente primeiro tem que ajustar essa liderança antes de passar para os outros eixos. Algumas já estão com o beabá muito bem, está rodando, funciona, mas tem dificuldade de sustentar, de manter essa etapa de nutrição boa. Tem outras que não sabem tão bem o que precisa ser feito, como que estão esses dados hoje, qual que é a performance hoje. Cada negócio tem uma prioridade diferente. Então, eu sei que precisa dos 4. Para esses 4 acontecerem, a gente precisa entender melhor a realidade de cada negócio. Beleza, Deisa, você falou sem parar, 45 minutos aqui, entendi os pilares, entendi o que eu posso estar fazendo de errado. E as ações que eu posso fazer hoje? Espero que vocês tenham abstraído essas ações que podem ser feitas hoje. E agora? O que eu faço? Né? Qual que é o próximo passo que eu dou? O que eu vou entregar para vocês saindo daqui? Aparecido vai compartilhar com vocês também isso por e-mail, se não me engano. Mas eu montei um autodiagnóstico de margem corroída, que são todos esses elementos que eu já vi que em algum momento perde dinheiro na nossa operação. Eu vou entregar para vocês e eu super convido a fazer 10 minutinhos. Aumenta o nosso nível de consciência sobre as coisas que vocês podem ter em algum momento normalizado. Se não vocês, alguém da equipe, algum par, alguma área, coisas que vocês perceberam assim que, poxa, isso aqui a gente vê acontecendo, mas continua assim, né? Já normalizei esse negócio. Eu quero provocar para a gente ver isso diferente. Porque eu quero tudo. Eu quero alta eficiência, com o time engajado e com os nossos clientes super bem atendidos. Então, a primeira etapa é fazer esse autodiagnóstico, que vai ganhar mais profundidade do que a gente teve aqui nesses 45 minutos. O que a gente vai ver? O que vocês vão ver lá? Os gargalos prioritários para atacar primeiro. Coisas que já estão doendo, machucando e que estão atrapalhando hoje e que podem ser resolvidas, não necessariamente com uma solução da NASA. E a gente pensa junto num caminho para os próximos 90 dias. O que é o meu compromisso com vocês? Cara, vamos sentar, fez o seu autodiagnóstico, entendeu a realidade do seu negócio? A gente senta, troca uma ideia e eu divido insights que eu já tive sobre o setor. Eu sempre aprendo muito nessas trocas. Então, é importante para mim ouvir também o que vocês estão passando por aí, quais são as outras formas de corrosão de margem. Vocês com esse diagnóstico na mão, eu com essas experiências, esses inúmeros casos que já vivi, a gente propõe junto um plano que vocês conseguem tocar de forma mais autônoma nos próximos 90 dias. Para finalizar, eu quero deixar com vocês com essa frase que muito me toca, assim, cara, problema que se repete é igual a mais dinheiro que se perde. Eu quero que vocês saiam daqui hoje super provocados a questionar coisas que já foram normalizadas, sabe? Aquelas coisas que vocês já falaram assim, "Vixe, é assim mesmo aqui. Isso aí sempre foi assim." E não, a gente está perdendo chance de entregar um produto melhor para o nosso cliente, de empregar mais pessoas, de entregar produtos melhores para a sociedade, de ter mais rentabilidade nos nossos negócios, de contratar novos colaboradores. Então, não vamos normalizar problemas, perda de eficiência, perda de performance, porque sempre foi assim. Eu conto com vocês, né, para esses próximos passos, para essas jornadas. Espero que tenham se sentido desafiados aí a saírem do lugar onde estão e continuarem caminhando em busca de mais excelência operacional. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Aparecida, time ABM. Um prazer. Obrigado você, Deise. Foi muito produtiva e muito construtiva essa apresentação que você fez. E, galera, agora a gente está no momento de perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta pode fazer. Eu já tenho uma, viu, Deise? Eu vou só Pode esperar para ver se fazer. tem alguém primeiro. Eu não quero tomar frente de ninguém, mas vamos ver se tem alguém aí querendo fazer uma pergunta. Senão, eu vou ter uma pergunta para você, tá? É, acho que eu já vou começar com a minha pergunta. Ô, Deise, é, a gente vê tudo isso que você falou no contrato, nos projetos, essa questão da gente ter que fazer essa gestão, acompanhar essa gestão mais de perto, né? E até um tema que a gente vai ter um webinar futuro aqui, que é a questão do reequilíbrio econômico, reequilíbrio financeiro de contratos, né? Então a pergunta é, como a gente faz para que a alteração de escopo de um projeto, que ela não destrua a nossa margem? Porque a gente sabe que quem está lá na frente, quem está atendendo o cliente, quem está no site, quem está na obra de fato, quem está no projeto de fato,
às vezes recebe essas influências de alteração de escopo, de novos serviços, e acaba atendendo o cliente. Mas isso acaba destruindo a sua margem. Como Sem dúvida. fazer para que essas alterações de escopo não destruam a margem do projeto? Olha, parece que eu tenho um caso recente. Eu acho que tem uma resposta que eu daria imediata, que é a forma como a gente se posiciona com os clientes fala também sobre o serviço que a gente presta. Então, não necessariamente atender de imediato é o que vai gerar um melhor relacionamento com esse cliente. Não necessariamente mesmo. A gente tem essa impressão de que estou disponível 100% do tempo, vou fazer o que você quiser. É o melhor cenário. Por vezes, os clientes dessa relação, eles estão esperando que nós sejamos quem alerta sobre os riscos dele estar fazendo isso. Primeiro que se ele está mudando escopo tão em cima da hora, com muita frequência, o risco do negócio dele estar perdendo performance é alto. Então, se eu tolero isso, eu também estou prejudicando o meu cliente. Quando eu acho esse meio termo, de dizer assim, cara, tem formas diferentes da gente fazer isso que sejam benéficas, inclusive para o seu negócio, não só para o meu. Então, posicionar mostrando que isso é um risco, eu acho que é um passo importante. O outro é ter instrumentos rápidos de reação no caso do pedido do pleito. Não necessariamente não, não vou fazer, não está dentro. A gente sabe que essa não é a realidade. A gente tem uma certeza, né, do projeto. Vai mudar. Agora, como que eu faço para que esse processo de aprovação ele seja o mais eficiente possível, o mais eficaz possível? Ele não precisa durar 3 meses, né? Se eu sei bem quais são os meus gatilhos de aprovação de pleito, quais são as coisas que são essenciais para mim, quais são os valores dessas mudanças que eu vou cobrar, quais são os riscos que eu vou assumir. Se esse padrão está bem estabelecido, eu consigo passar por um processo de aprovação de mudança rápido. E o cliente, ele quer isso, né? Ele não quer que você faça agora, ele quer que você faça rápido. Ele quer que você faça agora com o menor risco possível para o negócio dele. Se a gente abre essa relação, diz assim, ó, vou fazer agora, sem passar por esses elementos de cheque que são importantes para mim, eu vou botar em risco essa relação contratual, ofendendo ele também. Então, dois caminhos. A gente não pode fazer isso o tempo inteiro. O outro, se estou fazendo o tempo inteiro, eu estou prejudicando em relação ao projeto desse meu cliente. A conta vai vir depois, porque ele vai ser ou ofendido por um pleito meu que vai condizer com a realidade, mas que ele não está esperando. E isso estressa essa relação para o futuro, a gente não quer perder essa relação. E o outro eu consigo ser mais eficiente na aprovação de um pleito como esse, né? Como que eu torno esse processo mais eficiente? Eu já acompanhei empresa que não tinha esses critérios bem definidos, né? Quais são as coisas que eu tolero? Quais são os pleitos? O espaço, o tamanho. Um exemplo, uma saída simples, né, cara? Para pleitos de tais serviços, eu sempre vou ter uma taxa de mobilização de tantos R$ 1.000, porque eu sei que para mobilizar na velocidade isso vai gerar um sobrecusto. Então, eu posso prever isso nos contratos. Ou dar essa resposta como uma troca, né, de negociação para não perder margem. Me fiz clara, Legal. Aparecido? Legal, acho que essa questão de colocar isso no contrato é até melhor, porque, na verdade, quando há esse atendimento de alteração de escopo durante o projeto, é para fortalecer essa relação que a gente tem, Sim. que as empresas têm com o cliente final dela, né? Então, na ânsia de atender, de fazer, às vezes acaba prejudicando a margem aí, e futuramente acaba acontecendo de processo aí de reequilíbrio econômico de contrato. Para não ofender o meu, eu vou ofender o do cliente. E isso Tá aí? estraga essa relação, né? Eu vou dizer assim, não, Isso. beleza, eu faço, mas eu vou cobrar o que eu quiser. E o cliente, às vezes, está super urgência, quer que seja feito, no final fica aquela relação estremecida, né? De Show, show. cobrou o que você quis. A gente tem uma pergunta aqui no chat agora. Você consegue ver Vamos aí o que eu ver? falo, eu passo para Leio você? agora. Do Thomas. Olha, Thomas, um querido, obrigada pelo elogio. Quando o projeto chega à obra com detalhamento insuficiente ou incompatibilidade entre disciplinas, gerando retrabalho, espera e mudança de sequência. Isso não é variabilidade da execução. Não, raramente é. Mas sim uma restrição criada a montantes. Por que ainda temos tanta dificuldade em entender e tratar essa variabilidade de projeto como causa raiz, em vez de absorvê-la como normal no planejamento da obra? Por pergunta de prova, hein, Thomas? Olha, quando a gente começou a fazer as implantações de melhoria de processo, quando eu comecei a fazer, sei lá, 15 anos atrás, a gente começa na operação.
porque lá está tão desestruturado que a gente nem consegue perceber esse amontante que você citou. À medida que a empresa vai amadurecendo, que a operação começa a dizer assim, pô, isso é um trabalho montante, isso você deveria ter percebido mais a montante. A gente vai subindo a melhoria de processo para esses processos de suporte, que vão entregar uma melhor operação. Então, eu nem mudaria essa estratégia, né, muitas vezes, porque a operação fim da linha ela tem que saber pedir que existe um problema ali, que esse problema poderia ser recebido a montante. Mas eu acho que a gente passou a normalizar porque a gente ainda não conseguiu estabelecer essa relação de troca e de construção de projetos que nascem correto. Eu não vou generalizar porque eu sei que já tem muitos contratantes que estão fazendo isso bem, né, que estão conseguindo dizer assim, cara, não adianta a gente passar um mês projetando e 4 anos para implantar. Talvez eu devesse passar 1 ano projetando, eliminando essas restrições a montantes e fazendo 2 anos de obra, que seria mais efetivo. Essa crença, eu acho que ela não é generalizada, ainda que eu já tenha visto muitas pessoas indo para esse lugar. O que que eu acho que dá para fazer hoje, com os conhecimentos que temos? Estabelecer esse rito de compatibilização o mais cedo possível, e manter esse rito um rito rotineiro. Eu diria assim, sabe? É mais do que. Peraí, vamos fazer uma reunião de análise de restrições de projetos por incompatibilidade semanal? Isso aqui é obrigatório, a gente tem que fazer, porque a gente sabe que o problema está a montante. Mas, para além disso, como que eu trago essa disciplina, esse comportamento para os meus times internos antes do projeto acontecer? Porque eu acho que é isso que vai gerar a mudança no longo prazo, né? Da gente parar de apagar incêndio no curto prazo aqui, é começar a preparar esses times que trabalham a montante para anteciparem esse tipo de solução, que não é rápido, né? E compatibilização de projeto não é rápido. Ainda que a gente esteja hoje super suportado com boas tecnologias, tem um olhar humano que precisa ser dado a essas missões. Então, né, eu acho que tem socialmente um problema de. Primeiro, a gente precisa resolver o negócio que está pegando fogo mais rápido, né, que está assustando mais, e construir uma cultura de resolver isso o mais cedo possível. Não acho que seja rápido, mas acho que a gente tem caminhos para fazer de forma consistente. Ajudei, Thomas. Que bom que você está aqui. Prazer, viu? Obrigada. Eu não quero que seja normal, não. Acho ó quando a gente normaliza essas coisas, assim. Sem dúvida, muito obrigado, Deise. É isso aí, a gente precisa trabalhar nas restrições, porque muita coisa é feita lá na ponta, mas acaba um trabalho perdido por conta justamente da gente carregar coisas que parecem ser normais, porque a construção civil sempre foi desse jeito, a mentalidade, a aceitação tácita da situação, e quanto mais a gente trabalhar nessa parte de que está montante, e que venham os pacotes prontos, que a gente consiga orientar, criar fluxo, criar realmente as entregas que a gente precisa a cada momento, a gente vai orientar melhor o planejamento, e aí sim as outras coisas vão começar a fluir melhor e fazer sentido. Mas essa é uma angústia que a gente enfrenta ainda hoje. Agradeço o comentário também do Leonardo. A gente gostaria de chegar nessa tudo certo da primeira vez, era o retrabalho, é a nossa meta, e a nossa É a meta tem nossa que ser meta. arrojada, tem que ser É arrojada. isso. Se a gente não mirar a lua, a gente não vai nunca acertar ali em cima. Então, é isso, obrigado aí por hoje, é um Eu prazer que te estar aqui agradeço. contigo. Eu que te agradeço. Esse normal, cara, não vamos normalizar. E somos nós, assim, os responsáveis de falar sobre isso, de, né, construir esses conceitos com quem ainda não se habilitou e tornar as demais indústrias um pouco mais automotivas, viu, Leonardo? Eu tenho esse sonho grande aqui também. Ó, tem uma pergunta da Rosângela. Deisa, como o orçamento de obras te auxilia nessa jornada de gestão? Ah, maravilhoso. Eu tenho raiz em orçamento. Adoro o assunto. O que que eu acho que. Eu não vou falar primeiro o que auxilia, eu vou falar o que eu acho que dificulta. O orçamento é feito longe de quem vai operar, por vezes. Então, quando ele chega na operação, ele chega difícil até de traduzir, né? Eu já acompanhei engenheiros de frente de operação que têm dificuldade de ler composição de custo unitário, de fazer essa relação de traço de equipe
e de dimensionar bem a partir do orçamento. Aí o que que ele faz? Ele ignora o que está orçado e passa a fazer do jeito dele. Nenhuma dessas duas coisas poderiam fazer. O ideal é nascer o orçamento com base na experiência de quem vai operar e fazer esse trabalho invertido, né? O trabalho invertido que eu falo é assim, cara, como é que vai ser executado lá na frente? Né? Vamos estudar projeto, canteiro, acesso, ordem, disponibilidade de equipamento, disponibilidade de mão de obra, considerando todas essas variáveis, como que eu vou operar? É assim que eu vou operar? Então, eu defino tecnicamente primeiro como vai ser operado, com base nisso, eu executo o orçamento. Em geral, não é assim que a gente faz. Em geral, começa-se pelo orçamento, então a gente parte de uma composição de custo unitário, padrão, SINAP, uma referência, um orçamento antigo, e aí eu tento forçar esse orçamento a encaixar lá na operação. Então, eu me beneficio muito quando eu vejo orçamentos que nasceram com base na operação prática, na realidade. Senão, eu vou ser a pessoa que vai dizer assim, ó, encosta o orçamento e vamos estudar como vai ser realizado na prática. Vamos ver quanto vai custar na prática e depois a gente vê se dá certo. E desviou. Ah, eu orcei uma atividade X que era para me custar R$ 50. Quando eu fui ver na prática, com base na experiência de quem vai operar, na singularidade daquele local, descobri que vai ser 60. A conclusão é essa. O que que eu faço? Eu vou ter que descobrir de onde eu tiro esses R$ 10 de outro lugar. Não tem almoço grátis, mas eu parto de uma realidade que é possível, né? De orçamento que é possível ser executado no dia a dia. O ruim é quando a gente não sabe que a gente orçou um projeto para custar R$ 50 a unidade, está realizando a 60 e não está reagindo a tempo de fazer isso acontecer. Mas eu deixo uma provocação para os engenheiros orçamentistas também, os profissionais de orçamento, para que façam esse exercício o mais cedo possível, né? E com quem opera, às vezes é o encarregado da frente, às vezes é o operador do equipamento, às vezes é o montador que vai entender qual que é a dificuldade daquele lugar, para a gente ter orçamentos que são mais assertivos, mais acurados, né? E sejam de fato instrumentos de gestão na frente, né? Obrigada, viu, Rô? Te respondi? Ah, acho que foi, hein? Aparecido. Ela, Obrigada, ela, ela Rô. respondeu, ela respondeu que sim aqui. Boa. Deisa, só agradecer, viu? Muito bom o webinar, Prazer, prazer. muito legal aqui as perguntas, muito, muito bons os esclarecimentos. Tem uma última pergunta para você. Se, Pergunte. se existisse, assim, se tivesse uma única dica, uma dica-chave para a gestão de projeto, para manutenção de imagem, qual seria essa? Acompanhamento full-time, ou acompanhamento semanal já dá certo, ou investir mais tempo no planejamento para mitigar, sei lá, o máximo possível de riscos? Ai, que pergunta legal, Aparecido. Vou adorar pensar nela e responder agora. Mas o que me veio à cabeça quando você fez assim, cara, se eu pudesse dizer uma coisa só para os meus A clientes dica-chave. aí, cara, estabeleça ritos de gestão consistentes. De verdade, não é para inglês ver, não é para juntar 10 pessoas na sala, plotar o indicador lá e fazer uma leitura rasa deles, superficial, financeira, cara. É rito de gestão consistente. Indicadores bem definidos, com metas audaciosas, mais alcançáveis e que são analisados na sua raiz. Né? Se só fizer isso, que eu sei que dá um puta trabalho, tá, gente? Eu sei que dá trabalho, mas se só fizer isso, cara, vocês vão conseguir reagir aos desafios da operação de vocês com muito mais velocidade, né? E resolver essas coisas, perceber essas coisas o mais cedo possível, para que elas sejam endereçadas. Show, show. Muito obrigado. Teisa, Oh, novamente aí, show de bola. Acho que esse assunto aí é fundamental para todas as empresas. Controlar, estar sem sempre atento a dúvida. essa questão da margem aí. Queria agradecer a todos os presentes. E aqui algumas perguntas. Sim, a apresentação será disponibilizada ao final aqui do webinar, no dia de hoje, ou talvez mais tardar amanhã. A gente vai disponibilizar a apresentação da Deisa, O contato da autodiagnóstico, Deisa, o autodiagnóstico e também o link da gravação da reunião para ficar assim o mais entendível possível para vocês aí, tá bom? Para quem quiser revisar o material, quiser dar uma olhada, sanar qualquer dúvida, vocês vão receber o material sim, tá bom? Muito fechado. obrigado, Prazer, gente. Sucesso. muito obrigado a todos, sucesso a todos.
Tchau, tchau. Tchau.